Senhor bem forte, em nome de Jesus. Amém? Com muita alegria eu gostaria que você falasse aí com essa pessoa que está perto de você. Isso, com muita alegria, diga: meu irmão, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores, amém? Porque o nosso Deus, Ele é Deus Todo-Poderoso. Esse Deus, Ele é tremendo, Ele é demais. E agindo o Senhor, ninguém impedirá. Amém? Vamos adorar o Senhor com alegria, na palma da mão, em nome do Senhor Jesus. Isso, que você se alegre aí em nome do Senhor Jesus. O poder do Senhor está aqui nessa noite. Ele está aqui para curar os enfermos, para livrar aqueles que estavam cativos. Aleluia. Declare assim com muita fé: esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele salva, Ele cura, Ele faz maravilhas e faz muito mais. Se quer ser feliz, deixe agora este mundo de horror. Venha pra cá, venha conhecer o meu Salvador. Você que está aí cansado, desanimado, deixa tudo e vem. Ele cuida de tudo, Ele cuida de mim e de você também. Levante a cabeça, não desanime, confie no Senhor. Não importa as lutas, você em Jesus já é o vencedor. Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Declarei com fé: Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é demais, Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele salva, Ele cura, Ele faz maravilhas e faz muito mais. Se quer ser feliz, deixe agora este mundo de horror. Venha pra cá, venha pra cá, venha conhecer o Deus Salvador. Você que está aí cansado, desanimado, deixa tudo e vem. Ele cuida de tudo, Ele cuida de mim e de você também. Levante a cabeça, não desanime, confie no Senhor. Não importa as lutas, você em Jesus já é um vencedor. Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Ele é demais, Ele é demais. Declara aí com fé: cura o enfermo. Ele é demais, Ele é demais. E expulsa Satanás. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele salva, Ele cura, Ele faz maravilhas e faz muito mais. Se quer ser feliz, deixe agora este mundo de horror. Venha pra cá, venha conhecer o meu Salvador. Você que está aí cansado, desanimado, deixa tudo e vem. Ele cuida de tudo, Ele cuida de mim e de você também. Levante a cabeça, não desanime, confie no Senhor. Não importa as lutas, você em Jesus já é um vencedor. Ele é demais. Cura o enfermo. É o nosso Deus. Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo. Declare mais uma vez: Ele é demais. Cura o enfermo. Ele é demais, Ele é demais. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Cura os enfermos e expulsa Satanás. Cura o enfermo e expulsa Satanás. Amém. Aplauda o Senhor bem forte em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus.
Ele é demais, Ele tem poder para fazer todas as coisas, para nos curar, para nos libertar. Não há mal nenhum que resista à presença do Senhor. Amém? As trevas, elas têm que fugir, têm que bater em retirada quando a presença do Senhor invade a nossa vida, invade este lugar. Amém? Eu convido você nesse momento, dê uma verificada aí no teu celular, coloque no modo avião, no modo silencioso. Vamos nos preparar para receber a palavra do Senhor. Feche os teus olhos mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Creia no Senhor Deus que está aqui neste lugar, no Deus que é presente, que é real. Não é um Deus que está distante, não, Ele está perto. Pois a palavra do Senhor declara: perto está o Senhor daqueles que o buscam. Ele se mostra forte para aqueles cujo coração é perfeito nele, o coração é totalmente dele. Oh Senhor, nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos no Teu poder. Nós cremos em tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor pode fazer. És Deus poderoso, és Deus tremendo. Oh Senhor, tudo o Senhor pode, ó Pai. Nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Nós cremos no Teu agir sobre a nossa vida. Nós cremos, ó Pai, que quando a Tua presença vem, o mal tem que bater em retirada, as trevas têm que fugir, a confusão tem que fugir. Não há mal que resista à Tua presença. Os demônios têm que cair por terra, têm que sair em nome do Senhor Jesus. Pai, é essa presença que nós queremos sobre a nossa vida, é essa presença que nós queremos nesta noite. É esse poder do Senhor, esse poder, meu Deus, que pode fazer todas as coisas. É essa unção, essa virtude que somente vem de Ti. Oh, aleluia, nós Te adoramos de todo o nosso coração, Pai. Nós cremos que o Senhor ouve a nossa oração, que o Senhor nos responde quando nós clamamos, pois és o nosso auxílio. És o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E nós não temos outra que recorrer senão a Ti, Pai. E estamos aqui para receber mais e mais de Ti, para sermos instruídos pelo Senhor, Pai, a cada dia, porque nós não queremos perecer. A Tua palavra diz que o Teu povo perecia porque lhe faltava conhecimento. Senhor, mas nós queremos conhecer mais de Ti. Nós queremos conhecer mais do Senhor. Que o Senhor venha se manifestando sobre a nossa vida hoje, Pai. Não Te detenhas de operar. Isso se revela a mim grandiosamente. Se revela, Senhor, ao Teu povo. A Tua palavra diz que nós devemos Te conhecer e prosseguir, meu Deus, em Te conhecer a cada dia. E isso nós queremos, Senhor. Nós queremos mais e mais de Ti. Não queremos Te conhecer apenas de ouvir falar, mas nós queremos ter experiências reais, Senhor, contigo. Nós queremos ver, Senhor, Teu poder se manifestando sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre todas as áreas da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E todos, meu Deus, engrandecerão Teu santo nome. Todos verão que o Senhor é Deus todo-poderoso, justo e fiel, Senhor dos exércitos, Rei dos reis, aquele que pode fazer todas as coisas. Todo domínio está, meu Deus, nas Tuas mãos. Todo poder pertence a Ti. Toda glória, Senhor, é para Ti, Pai. Hoje nós Te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor nos escuta quando nós clamamos. O Senhor está perto de nós. Aleluia. Adore Ele de todo o teu coração. Declare em nome do Senhor Jesus. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Fala pra Ele: confio em Ti. Confio em Ti. Levante suas mãos bem alto e declarem: creio que Tu és a cura. Creio que és Tu
a ti. Jesus, eu preciso de ti. Oh, aleluia. Me escutas quando clamo. É Ele que acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Isso, cante com muita convicção, com muita fé. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nós precisamos de ti, Senhor. E nós cremos, Senhor, que nada é impossível para ti. Eu sei que tudo o Senhor pode, Pai. Oh, nada é impossível para Ele, meu irmão. Declare com muita fé em nome do Senhor Jesus. Creia nisso que você está cantando. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em suas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh, creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual
ti. Jesus, eu preciso de ti. Senhor, estamos na tua presença e esta é uma noite dedicada a aprendermos a tua palavra. E quando diz que quando conhecemos a verdade ela nos liberta, é porque quando aprendemos, saímos da ignorância. E quando conhecemos os nossos direitos, o diabo tem que bater em retirada. Ele subjugava aquele homem da legião, enquanto aquele homem não tinha visto a luz brilhar. Quando chegou a verdade até aquela região de Gadá, ali houve libertação. E que hoje chegue a tua verdade a cada coração, porque nós queremos orar nessa noite por bênçãos, por milagres, por maravilhas. Em uma das sextas-feiras falamos aqui sobre Jesus pregando na sinagoga, e lá estava aquela mulher, 18 anos, entortada por um espírito de enfermidade, e Jesus disse: mulher, você está livre. E eu tenho certeza que a palavra da libertação chegará a esse coração nesse dia. O Senhor tratará conosco, nos ensinará, nos fará crescer, nos ajudará a superar todos os desafios. Senhor, manifesta-te aqui. Revele-se aos nossos corações. Por nós mesmos não podemos nada, mas contigo somos mais do que vencedores. Então fale o nosso coração. Nos ajude a vencer. Nos ajude a triunfar. Nos faça viver a grandeza do Senhor. É o que eu te peço. E que cada um que está aqui seja cuidado pelo teu Espírito Santo. Que a palavra fale desde o primeiro até o último lá atrás. Que a palavra ensine desde o primeiro aqui na frente até o último lá no fundo. Para que bênçãos aconteçam com todos. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. E você que acredita, diga amém. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis. Glória a Deus. Amém? Boa noite. Sente-se, por favor. Bem-vindos à casa de Deus. Tudo bem? Só 2 falaram? Tudo bem ou não? Opa, melhorou um pouquinho. Hoje eu quero falar com vocês sobre consagração. Eu sempre oriento as pessoas a que elas não façam jejuns e outros tipos de sacrifícios visando comprar a bênção de Deus. Eu quero ler com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 2, onde Jesus explica sobre a consagração. E depois nós vamos ver esse versículo, esse entendimento, esse ensino em operação prática. O interessante é que você vê certas coisas acontecendo na Bíblia com os discípulos. E Jesus sempre falou antes. Aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, quando Jesus está contando as parábolas, tem gente que ficava lá pensando, mas o que tem a ver isso que ele falou? E a Bíblia diz que ele nunca deixava de se dirigir à multidão com as parábolas, mas tudo declarava em particular aos seus discípulos. Ou seja, não ficava nada escondido para eles. Eles sempre tinham acesso ao que aquelas parábolas queriam representar. Para você ter uma ideia, lá em Mateus 13, quando ele está contando a parábola do semeador, ele fala que os discípulos tinham direito de saber sobre os mistérios
do reino dos céus. Então, você que está me ouvindo hoje aqui, tanto aqui na igreja quanto em casa, você precisa ter uma ideia clara dentro do seu coração. Deus não quer que você ache nada do que Ele fala obscuro. Só que Ele não vai forçar você a entender o que você não quer entender. E também Ele não vai forçar você a aprender uma coisa que o seu coração não está disposto. Para você ter uma ideia, Ele vai pregar aqui sobre jejum, o assunto acaba e lá na frente acontece um problema. E aí Ele vai trazer à memória o assunto de novo. Tanto é que eu estava conversando com o pessoal ali na rede social, no Instagram. Na sexta-feira próxima, que será dia 23, eu quero convidar toda a igreja para vir participar dos cultos, tendo feito um período de consagração. É óbvio, você que vem nesse culto às 7 da noite, eu não vou obrigar você a ficar o dia todo de jejum. Mas, por exemplo, quem vem no culto das 9 da manhã, se não tiver nenhum tipo de problema de saúde, obrigatoriamente estará aqui no culto da manhã em jejum. Os nossos pastores, os nossos obreiros vão jejuar. Inclusive, sexta-feira a cozinha da igreja estará fechada, com cadeado, né? Tô brincando, não precisa trancar a cozinha, não. Mas é uma frase figurada, dizendo que sexta-feira não vai ter bandeco. Porque nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos consagrar. Para nós entendermos algumas coisas e termos acesso a outras. E é muito importante que você que está me ouvindo, tanto aqui no culto, quanto aí em casa, você se prepare para isso. Vou repetir. Não vou exigir que você fique 24 horas de jejum, mas fique o máximo que você puder. Fique o máximo que você aguentar. Porque tem coisas que talvez você não esteja entendendo, que quebrando a sua carne você entenderá. Para você ter uma ideia, no mês de março, eu vou trabalhar bastante. Eu vou fazer culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo. Entre domingo e sexta-feira eu estarei pregando. Todos os dias durante o mês de março. Só não vou pregar no sábado só, porque eu preciso tirar um dia também, né? Senão não tem jeito, né? Mas no mês de março, por exemplo, eu vou gastar tempo fazendo seis dias de culto na semana. Vou fazer as reuniões aqui na sede e na terça e na quinta eu vou visitar as igrejas aí da capital. Porque temos coisas a resolver. Tem problemas que precisam ser solucionados. E eu entendo pela palavra de Deus que se eu não fizer, as coisas não acontecerão. Glória a Deus por isso. Então você vai ler comigo aqui Marcos capítulo 2, a partir do versículo 18. E aí você vai meditar, pensar, refletir. E aí nós vamos ouvindo o que o Espírito quer falar com a igreja. Amém? Diz assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem ou não precisam jejuar.
Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto onde? Em odres novos. Tanto os discípulos de João quanto os discípulos dos fariseus eram pessoas relativamente orientadas teologicamente. Eu disse aqui na sexta-feira da semana passada que se nós formos olhar para o que a Bíblia Sagrada diz através de Isaías e de Zacarias, as pessoas estavam naqueles tempos e até esses dias aqui jejuando pelo propósito errado. Lá no Isaías 58, Deus falou que o jejum que ele queria é que fossem quebradas as ataduras, que acabasse o estender de dedo, a cultura da vaidade. Lá no profeta Zacarias, Deus falou: quando vocês jejuam para mim? E aí ele fala: quando vocês se alimentam para mim ou para vocês? A resposta todo mundo já sabe. Nós nos alimentamos para nós mesmos. Então Deus não era beneficiado quando eles comiam, quando eles jejuavam. O beneficiado era eles mesmos. Só que aqui queriam trazer os discípulos de Cristo para o mesmo erro. Porque pelos discípulos de João, pelos discípulos dos fariseus, o jejum só tinha caráter de protocolo. Tanto é que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6 e 7, quando Jesus estava pregando o sermão da montanha, ele falou: vocês quando jejuarem, estava falando para os discípulos, não pareça para os homens que vocês jejuam, mas tem que parecer para quem? Para Deus. Você quando jejuar faz o quê? Lava o rosto, penteia o cabelo, se unja, ou seja, faça de tudo para que aquilo não fique visível. Porque naquele tempo, aqueles jejuns que eles faziam, era para ganhar ponto com a comunidade. E Jesus falou: não tem razão de jejuar quando a pessoa tem o esposo consigo. O esposo é quem? É Jesus. Se a palavra está pulando diante dos meus olhos, está saltando aos olhos, se eu estou bem espiritualmente, se eu sinto que eu estou num momento gostoso da minha vida espiritual, para que eu vou ficar jejuando? Só para dizer que eu jejuo? Ele falou, interessante isso aqui, versículo 20. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo. Então jejuarão naqueles dias. Quando eles não estiverem bem, eles terão percepção espiritual para se consagrar. Quando algo que eles perceberem não está indo bem, ou que eles perderam a visitação, eles automaticamente vão fazer isso. Agora, nesse momento, não tem necessidade. Só que, como eu lhe disse, Jesus ensinava e depois tirava a prova. Ele ensinava e depois permitia que algo acontecesse para que aquele entendimento fosse posto em prática. Vocês lembram quando ele repreendeu a tempestade? Que ele chega e fala: por que vocês são tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? Ou seja, não é que eles não tinham fé para repreender a tempestade. Era timidez, era falta de iniciativa, era falta de coragem. Não que eles não sabiam o que tinham que fazer. Faltava o quê? Coragem, tinha aquela timidez, aquele medo de agir. E infelizmente, esse negócio da timidez, ele anda acontecendo nos dias de hoje.
As pessoas são tímidas com relação às coisas de Deus. Elas têm o entendimento dos impulsos a serem seguidos, mas elas se acovardam. Elas se trancam. Vocês lembram quando Pedro e João estavam subindo lá para o templo e era colocado todo dia um sujeito para pedir esmola? Lembram disso? O Pedro, quando está subindo, ele fala para o sujeito: olha para nós aqui, ô cidadão. E ele olhou como se estivesse olhando para outras pessoas que entravam no templo. A Bíblia diz que ele estava esperando receber alguma coisa, uma contribuiçãozinha. E aí o Pedro fala: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E eu vou lhe dizer, por várias vezes eu acredito que eles passaram por ali e não tiveram a iniciativa de fazer aquilo ali. Eu acredito que provavelmente o Pedro, nas suas orações, deve ter falado: Senhor, por que aquele homem não é curado? Vocês lembram do Moisés orando? O que Deus falou para Moisés? O que Deus falou para Moisés? Quem lembra? Por que clamas a mim? Eles tinham poder na mão para ajudar aquele sujeito. Eles tinham recém sido batizados com o Espírito Santo. Tinham recém recebido o Espírito Santo do Pentecostes. O Pedrão tinha pregado a palavra, quase 3.000 pessoas tinham se convertido numa reunião. O homem estava na unção ou não estava? Estava. Só que muitas vezes a falta de iniciativa anula o poder que está na nossa vida. A falta de iniciativa anula o poder. Ele falou: chegarão dias aonde eles vão notar que o esposo não está, aí eles se consagram. Aí o que acontece? Vamos lá para o capítulo 9. Daqui a pouco a gente volta aqui para o capítulo 2, só para você entender. Marcos 9, versículo de número 2. Amém, aleluia. E 6 dias depois, podemos, gente? Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sempre ficava matutando na minha cabeça, por que ele tinha 12 e ele leva só 3? Aqui já começa a brotar um entendimento. Ele só poderia se manifestar para 3. Somente 3 tinham um esposo. Estavam alinhados com a revelação. Os outros 9 que não foram, eles deveriam fazer o quê? O que eles deveriam fazer? Se consagrar. Só que lembra? Jesus prega e eles não dão muita bola. Eles pensam, como algumas vezes, Jesus estava pregando e eles diziam: o senhor está falando para a multidão ou está falando para nós também? Gente, a palavra aplica-se a todas as pessoas. Aos membros, aos obreiros, aos pastores, aos missionários, aos presbíteros, aos diáconos. A palavra se aplica para todas as pessoas. Eles ouviram: olha, quando o esposo não estiver junto com vocês, se consagrem. Quando ele pega o Pedro, o Tiago e o João e leva eles sozinhos para o monte, era um alerta para os demais. Mas por que ele não quer a gente junto lá? Espera aí, alguma coisa está errada. Alguém poderia falar: lembra que ele falou que quando não tem uma esposa é para se consagrar? Só que talvez ficaram lá pensando: quis levar os puxa-saco. Não é assim? Quando a pessoa tem proximidade do seu líder, do seu chefe, do seu gerente, não é assim que acontece? É o puxa-saco? É não sei o quê? Todo mundo aqui sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Vai se levantar uma luta. E eles, sem o esposo, foram envergonhados.
Sem o esposo é sem a revelação, sem o poder. Jesus pega os 3 e leva para o alto do monte. Começa a orar. Diz a Bíblia que ele se transfigura na presença deles. Aparece lá o Moisés e o Elias. O Pedro, mestre, que bom é estar aqui, hein? Vamos fazer aqui 3 cabanas, uma para o Senhor, outra para o Moisés, outra para o Elias. E aí de repente vê uma voz do céu: olha, esse é meu filho amado. A ele ouvi. Então, aqueles 3 ali, eles estavam tranquilos. Eles tiveram acesso às revelações, tiveram revelações até maiores. E Jesus, quando estava descendo do monte, falou: não conta isso para ninguém. Ninguém vai entender. Que para entender isso aí, tem que estar com a revelação dentro do coração. Jesus chega, está uma confusão, está um problema acontecendo lá embaixo. Versículo de número 14. Vamos lá? Marcos 9,14. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se secando. E eu disse a quem? Aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Jesus vê ali a confusão, vê ali os escribas discutindo com os discípulos, tirando sarro, zombando. E ele fala: mas o que vocês estão discutindo com os meus discípulos aí? Aí um aparece lá: mestre, eu trouxe o meu filho, que tem um problema, tem um espírito mudo, aonde quer que ele se apanhe, ele joga ele no fogo, na água, faz o diabo. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus, ouvindo que os discípulos tinham fracassado, eles o chamam do quê? Geração incrédula. Vamos ser sinceros. Quem não conhece a verdade pode ser chamado de incrédulo? Pode? Não. Lá em Romanos 10, a partir do 14, ele fala: como crerão naquilo de que não ouviram? Então não tem como chamar de incrédulo quem não sabe. Chama-se de incrédulo quem ouve e não dá muita bola. Jesus falou: que sofrimento, hein? Até quando que eu vou ficar com vocês? Ou seja, eu ficarei falando para pessoas que ouvem e não fazem. Até quando? Quando eles perceberam que ficaram de fora daquela reunião, quando eles ficaram lá os 9 sozinhos, sem o esposo, era para ser feita uma vigília naquela noite. Uma busca, uma consagração, uma busca de Deus. Senhor, por que nós ficamos para trás? Por que Ele nos deixou aqui? Por que Ele não quis mostrar para nós o que Ele foi mostrar lá para os outros? Não, mas tem gente que não se incomoda. Fica na igreja 20, 30 anos, derrotado, fracassado, não entende nada, não consegue ajudar ninguém, vive com a família problemática e continua aí empurrando com a barriga. Vai colocar a mão para fazer as coisas, não consegue fazer. Isso aqui é muito sério. Versículo de número 18. E este, onde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse a quem? Para quem que ele pediu? Para os discípulos de Cristo que o expulsassem. E não puderam. Ele não chega e pede para o ignorante. Ele não levou lá no centro para dar um passe no filho dele. Ele levou aonde? Onde havia seguidores de Cristo. Despreparados.
que ouvem, mas que não acreditam. Que entendem as coisas, mas preferem fazer vista grossa. Isso aí que o mestre falou, ele falou para os outros. Não falou para os outros, não. Falou para todo mundo. Ninguém está excluído disso. Diga amém por isso. Ninguém está excluído. Todo mundo. Quando é falado na igreja sobre qualquer assunto, aquilo está sobre a vida de todos os ouvintes. Agora você vê que interessante, né? Ele fala lá no Marcos capítulo 2, que não adianta pegar um remendo de um pano novo e costurar numa veste velha. Você sabe o que aconteceu com a veste desses discípulos aqui? Envelheceu. A vestimenta espiritual deles envelheceu. E não adianta vir querer remendar. Se eles usam o poder de Jesus e expulsam aquele demônio na situação espiritual que estavam, seria um problema muito grave. Deus não permitiu que eles expulsassem aquele demônio para quê? Para que eles acordassem. Para que eles entendessem que não é para levar as coisas na brincadeira. Porque se você perceber, e você sabe que isso é natural no ser humano, se você perceber que o resultado quando você não faz nada e quando você faz tudo é o mesmo, quem que vai fazer tudo? Se a gente emagrecesse só de respirar, alguém ia entrar na academia? Se alguém varrendo rua ou curando doentes num hospital ganhasse o mesmo salário, que motivação o médico teria de estudar? Nenhuma. Então a vida a qual nós pertencemos, ela premia os zelosos, os dedicados. Essa vida a qual nós pertencemos, ela premia quem se dedica. Quem passou acordado lá a madrugada toda foi quem? Pedro, Tiago e João. Os outros estavam fazendo o quê? Não sei. Só sei que passaram vergonha. Provavelmente orando não estavam. Quem sabe estava até murmurando, falando mal, xingando. Sabe Deus o quê? Jesus chama eles de geração incrédula. Conhece a verdade, mas não praticam. Aí ele disse, versículo 19, e ele respondendo lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Ou seja, até quando eu vou ficar aqui para resolver os problemas de vocês? Jesus sabia, já estava avisando, avisou lá no monte de novo, que ele seria crucificado, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. Ele sabia que uma hora ele não estaria mais ali fisicamente para cobrir os furos dos discípulos. E vamos ser sinceros, tem dias que nós passamos por luta, não tem ninguém por perto. Verdade ou não? Às vezes eu vou olhar meu celular, tem lá 5 ligações perdidas. Aí quando eu vejo, a mesma pessoa tentou falar comigo 5 vezes. Pois não, o que eu posso ajudar? Eu estou aqui passando por um problema. Você não pode achar que você vai ligar para mim 50 vezes e 50 vezes eu vou estar lá à disposição. Nem o pastor Orestes, nem o pastor Antonildo, nem o pastor Brandão, nem quem quer que seja. A nossa preocupação tem que ser: eu tenho o esposo comigo? Tenho. Então está tudo certo. Eu não tenho. Aí você vai ficar mandando demônios sair, coisas acontecerem, não vai acontecer nada. O interessante é que ele manda trazer o garoto, resolve o problema, e aí diz no versículo de número 28 o quê? E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que ou não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair
com coisa alguma, a não ser com o quê? Com oração e com jejum. Então, matando a charada aqui, não teve naquela véspera nem oração, nem consagração. Se tivesse, teria acontecido tranquilamente. Então deixa eu abrir os seus olhos. O que está acontecendo? Por que a minha vida não muda? Você pode ter certeza que não é por coisas que você não sabe. São coisas que você sabe e não faz. As pessoas estão aí perguntando, o que está acontecendo? Meu Deus, e agora? Deixa eu lhe dizer algo bem importante. Não é por coisas que você não sabe. São coisas que você sabe e não pratica. E aí, sei, não pratico, eu vou passar vergonha. Lembra? Lá do Mateus 7, aquele que escuta as palavras e pratica, é o homem prudente que está construindo a casa onde? Em cima da rocha. Vai descer chuva, vai correr rios, vai assoprar ventos, vai combater aquela casa, mas não cai. Aqui, gente, literalmente a casa caiu. Foi ou não foi? A casa caiu, porque foi vergonhoso. E Jesus falou que quando cai a casa, é grande a queda. Porque eles ficaram lá, sai demônio. Não sai, eu quero ver quem me tira. Eu vou lhe dizer. Coisa desagradável. Saber que existe um poder para resolver o problema, só que aquele poder não está à disposição. Por quê? Porque eu fui negligente. Escutei a palavra, mas entrou por um ouvido e saiu por outro. Escutei, mas né? Não concordo com isso. Quanta gente que saiu da igreja nesses anos que a igreja está aqui. Não concordo com isso. Aí amanhã vai passar por alguma coisa que precisa daquela bagagem e a pessoa não deu crédito e o diabo vai envergonhá-la. Isso é muito sério. Por isso que, vamos abrir os Salmos capítulo 13, isso aqui é a oração de Davi. Salmos capítulo 13. Digam amém. Desde o versículo 1. Podemos? Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Davi percebeu. Parece que Deus não está próximo. Parece que Deus não me ouve. Parece que Deus está distante. Isso vai durar até quando? Aí eu gosto de falar, gente. Oração não é monólogo. Oração é o quê? Diálogo. Oração não é falando com o vento. Não. Você está orando e tem alguém te ouvindo. E normalmente ele está te ouvindo e aí ele te responde. Aí o Davi, versículo 3. Atenta em mim. Ouve-me, ó Senhor meu Deus. Olha aí, ó. Alumia os meus olhos, para que eu não adormeça. Por que eu não estou conseguindo resolver as coisas? Porque está faltando luz. Eu estou com trevas diante dos meus olhos. Eu estou sem o esposo. Jesus não disse? Eu sou a luz que vim ao mundo para aquele que me segue, não ande em trevas, mas veja a luz da vida. Foram palavras dele, não são palavras minhas. Atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus,
alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, ou seja, me restitua a revelação. Aí ele vai dizer no 4, para que o meu inimigo não diga o quê? Prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. A oração começa dando a entender que Deus se esqueceu. Não é o que você leu ali, versículo 3, versículo 1? Até quando esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Dá-se a impressão que Deus está se escondendo. Não é que ele se escondeu. A pessoa que o deixou. A Bíblia não diz, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós? Se alguém está com dificuldade, não sinto Deus, está faltando se chegar. Tanto é que ele aprende a lição. Salmos 17. Acharam aí? Salmo 17, versículo 1. Olha como é que é o negócio. Ouve, Senhor, a justiça e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com o quê? Ou seja, eu ando na verdade. Saia a sentença de diante do teu rosto. Atenda os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, olha só, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. Olha o que ele dizia, o que ele pensava? A minha boca não. O que faz a gente não querer praticar o pecado? Não é a palavra viva no coração? Ou a gente não peca porque nós somos bons? Nós não pecamos porque, não, eu sou uma pessoa forte. Não, o que não me permite pecar é a luz da palavra brilhando dentro de mim. É só isso que não me deixa errar. Glória a Deus, gente. Porque a hora que a palavra estiver distante, eu vou fazer as piores coisas. Pode ter certeza disso. Você que acha que você é o santão, tira o seu burrinho da chuva aí, que não tem nada a ver com a tua santidade. Tem a ver com a tua entrega. É muito diferente de uma coisa da outra. Glória a Deus por isso. Versículo de número 4. Quanto ao trato dos homens, olha aí, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas de quem? Ele falou, com relação ao meu relacionamento com as pessoas, pela palavra que o Senhor me dá, pela presença do esposo na minha vida, eu me guardo das veredas do destruidor. E aí, interessante que ele está desse jeito, e ele não quer perder não. No 5 ele fala, dirige os meus passos aonde? Nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Falou, Deus, essa vida sem rolo, sem problema, é uma maravilha. Me ajude a permanecer desse jeito. Porque ele já tinha provado. Ele tinha falado ainda há pouco, Senhor, parece que o Senhor não me ouve. Aqui ele falou, está tudo muito bom, mas o que eu quero? Eu quero continuar. Por isso que é muito interessante. Vamos avançar lá para os Salmos 42 e 43 agora. Glória a Deus por isso. Se você ler o capítulo 42, você vai ver o Davi um tanto quanto melancólico. Ele chega até a falar, as minhas lágrimas me servem de mantimento. Ou seja, eu estou chorando dia e noite. Aí ele fala, meu Deus, o que está acontecendo? Um abismo chama outro abismo. Tudo aqui dentro do Salmos 42, depois você lê. Glória a Deus. Aí o que acontece? Versículo de número 11. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face
e o meu Deus. Ele está conversando consigo e ele não está se reconhecendo. Ele está olhando para a vida e ele está percebendo, peraí, por que a minha alma está desse jeito? Aí ele fala para ele mesmo, eu vou esperar em Deus. Aí o que acontece? Ele vai compor outro cântico, que é o próximo aí, ó. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me visto de luto por causa da opressão do inimigo? Aí ele acorda, ó. Envia o quê? A tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem até o teu santo monte, aos teus tabernáculos, ou seja, até a tua presença, até o lugar onde o Senhor está. Então eu irei aonde? Ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com a harpa te louvarei, ó Deus meu. Aí ele vai dizer, por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o quê? A salvação da minha face e o meu Deus. Lá no Salmos 42, ele ainda está naquela briga. Aqui ele já está numa afirmação. Porque uma pessoa pode falar a mesma fala, a mesma frase, ela pode usar as mesmas expressões, só que com sentimentos diferentes. Lá no Salmos 42, tudo uma bagunça, um abismo chamando o outro. Aqui ele já está pedindo o quê? Eu quero a tua luz, eu quero a tua verdade, para que elas me guiem. E aí ele fala, eu vou vencer essa situação. Amém, gente? Então deixa eu lhe falar uma coisa. Tudo que você está lendo na Bíblia, está meditando, está aprendendo, não é à toa. Isso mais hora, menos hora, vai ser aplicado na sua vida. E de vez em quando eu estou falando aqui na igreja, pede para Deus discernimento. Para você perceber. Ele não me levou junto? Eu não estou presente? Então eu vou fazer o quê? Eu vou me consagrar. Que a próxima vez que ele for mover qualquer coisa, eu estarei junto. Amém, gente? Você já percebeu? Que lá quando chega a hora da última ceia, que ele ficou um tempão ensinando eles, está todo mundo na mesa. Está todo mundo junto. Agora por quê? Porque despertaram interesse em querer aprender, em querer estar perto, em valorizar aqueles momentos de comunhão. Então é isso que está faltando para muita gente. E aí deixa eu lhe falar. Se você está percebendo que algo não está bem, não queira costurar pano novo em veste velha. Vamos fazer o seguinte, vamos renovar as vestes, em vez de pedir remendo, em vez de ficar querendo vinho novo no barrilzinho velho, já todo lascado. Não, Senhor, eu quero ser um vaso novo. Porque aí vem o vinho novo e a Bíblia diz que um conserva o outro. Então é isso que você tem que guardar no seu coração. E que Deus tenha a liberdade de fazer isso com você hoje. Amém, gente? Vamos fazer uma oração para despedir de quem está em casa. Pai, essa é a palavra que o Senhor liberou para nós no dia de hoje. Para quem está em casa, é o culto de domingo, 18 horas. Mas uma coisa nós temos convicção. Se estamos sem revelação, é porque o noivo não está presente. Se as vergonhas estão acontecendo, é porque o noivo não está aqui. Se ele estivesse aqui comigo, eu jamais seria envergonhado. Por isso que quando ele chega, tá aquela confusão toda, ele briga com os discípulos. Ô, gente incrédula,
Por que que vocês não acreditam no que eu falo? Por que que vocês não creem no que eu tenho para fazer com vocês? E a tua palavra diz que Jesus expulsa aquele demônio, o menino é curado e eles perguntam: por que que a gente não conseguiu? E Jesus explica: isso aqui aconteceu porque os demônios dessa casta só saem com oração e com jejum. Existe uma tradução que diz que é pelo poder que a oração e que o jejum trazem. E é isso que nós vamos fazer. Na próxima sexta-feira, que será o dia 23 de fevereiro, teremos aqui uma igreja consagrada. Uma igreja que buscará a face do esposo. Uma igreja que olhará para viver consagrações. Que fará como o salmista: envia a tua luz e a tua verdade para me guiarem. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. E aqueles que já estão bem continuarão orando: dirige os meus passos em teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. E assim acontecerá com essa gente. Assim acontecerá com esse povo. Milagres e maravilhas se realizarão. E eu oro concordando com a bênção, concordando com a vitória desse filho e dessa filha. E nós falamos isso em nome de Jesus. E você que acredita nisso, diga amém. Diga graças a Deus. Obrigado, Jesus. Amém? Os nossos amigos que estão em casa vão ficar agora aí com a agenda de pastores. Lembrando, sexta-feira, dia 23, é a última sexta-feira de fevereiro. Nós vamos fazer a última reunião da entrega do sabonete com o sabão do lavandeiro. E vai ser aquele dia especialíssimo. Pastor Jamil, os pastores, os obreiros, todos na consagração, para nós colocarmos por terra o que não estava saindo até então. Glória a Deus por isso. Então você que está em casa, na próxima sexta-feira esteja presencialmente aqui na sede. Não haverá transmissão de culto, é só para quem vai estar aqui conosco, tá bom? Que você fique na paz, que você tenha uma grande noite com Jesus e a gente se vê no próximo culto. Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus Cristo. Você acompanhou aí a nossa reunião de domingo. Oh, que coisa boa, hein? Como diz a canção do nosso missionário: domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Olha que coisa bonita. E agora, você que cultuou a Deus junto conosco aí, que se alegrou nos louvores, que aprendeu a palavra, que teve comunhão com Deus, agora chegou a hora de você se preparar para o segundo mandamento da lei de Deus. Você sabia disso? A Bíblia diz que o primeiro é amar a Deus acima de tudo. E o segundo mandamento, qual que é, pastores? Amar o próximo como a ti mesmo. Você está vendo aí, ó? Amar o próximo como a ti mesmo. E quem são as pessoas mais próximas a nós? A nossa família. E muita gente que tem aquela ideia que o próximo é o mendigo da rua, é o pedinte do semáforo. Você está errado. A pessoa mais próxima a você é seu cônjuge, é seus filhos. São as pessoas que convivem com você no ambiente onde você está. São aqueles parentes que você visita toda semana, é visitado por eles. Aquele tio de perto, a avó de longe. Esses são os seus próximos. E é assim que você pratica a palavra de Deus. Você ama a Deus acima de tudo, pois ama o seu próximo. Você está bem com Deus se você fizer isso. Por isso que na quarta-feira nós fazemos aqui como Noé. O Noé ouviu o recado de Deus e ele temeu. A Bíblia diz que Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca.
eu tenho dito na igreja que nós não vamos preparar uma arca, não vai ter dilúvio. Apesar que São Luís chove bastante, né? Mas não vai ter dilúvio. A arca agora é uma habitação espiritual, onde você ali, pela fé, deposita a vida dos seus familiares para que no dia do Senhor, aonde ele virá, e ele diz que como foi nos dias de Noé, também será na vinda dele, que os nossos venham a subir junto. Então eu quero convidar você para a quarta-feira. Toda vez que você chegar na igreja na quarta-feira, vai ser entregue para você um folhetinho, para você colocar o nome da sua família, e no momento da oração a gente pega aquele pedido e coloca dentro da arca. É simbólico, mas com certeza será especial, tá bom? Aqui na sede, 9 da manhã, 3 da tarde, 7 horas da noite, orando pelas famílias e fazendo aquele clamor especial para que a graça de Deus os alcance. E agora eu quero convidar aqui para a conversa o pastor Lucas Estael, porque na igreja da Cidade Operária as famílias também viverão salvação. Com certeza, pastor, estamos lutando pela nossa casa, pela nossa família, como a palavra nos ensina. Aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua própria casa, é pior do que o infiel e negou a sua própria fé. Então venha buscar pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento. Eu quero dizer para você que ainda há sim uma solução. Jesus é a solução. Então na unidade 203 da Cidade Operária, na avenida principal, nós estamos aguardando por todos vocês. Você de perto, você de longe, vem estar conosco às 9 da manhã, às 15, como também às 19 horas. Na avenida principal da Cidade Operária, unidade 203, Pastor Lucas e a equipe de fé está te aguardando para abençoar a sua vida. Pastor Lucas e a equipe de fé para atender todos os amigos, para abençoar suas famílias. Agora nós vamos lá para o São Cristóvão. Pastor Pereira, quarta-feira é dia de orar pela família. Com certeza, pastor Jamil, é dia muito forte, porque a família é um projeto de Deus. E nós estamos orando para que Deus venha trabalhar muito mais na vida de cada um de vocês. Traga a sua família, venha, assim como Noé, ele lutou e salvou toda a sua casa. Você seja o Noé da sua casa, venha lutar, venha comigo, traga a sua família. Deus tem um milagre para a sua casa. Estou ali na Avenida Guajajara, número 2, perto do Mix Mateus, em 3 horários, 9 da manhã, 3 da tarde e também às 7 horas da noite. Venha, eu aguardo por você, em nome de Jesus. No nome de Cristo estaremos atendendo a todos os amigos. Agora você vai acompanhar aí o recado do pastor Pedro Gabriel, porque na Igreja da Coab, quarta-feira, é a oração da família. É isso mesmo, pastor Jamil, na Coab, em 3 horários eu estarei aguardando por todos para orar, interceder e clamar por todas as famílias. Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde, às 7 horas da noite, na Coab, eu estarei ali atendendo a todos. Muito bem, o pastor Pedro Gabriel aguarda os amigos e agora nós vamos lá para a Igreja do Maiobão. Pastor Joelson, quarta-feira nós vamos fazer como Noé. Vamos preparar um ambiente da salvação para a nossa casa. É isso mesmo, pastor Jamil, e você, meu amigo, você que quer a salvação para a sua casa, você que quer a bênção para a tua família, nesta quarta-feira, você não pode perder. Você não pode ficar fora. Venha buscar, venha clamar a Deus pela tua casa, venha lutar. Noé lutou, Noé se esforçou e salvou a sua família. Venha você lutar, buscar essa salvação para a sua casa. Ali no Maiobão, nós estamos na estrada de Ribamar, quilômetro 7, número 20, ao lado do Mix Mateus do Maiobão. Às 9 da manhã, 3 da tarde, às 7 horas da noite, ministrando a bênção de Deus para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Olha o que diz o texto sagrado. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca. É isso que nós estamos fazendo toda quarta-feira. E eu quero falar aqui com o pastor Diego. Pastor Diego, quarta-feira é aquele dia onde nós preparamos o ambiente da salvação. É verdade, pastor Jamil, estamos preparando a nossa família para a salvação. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se você crer, a salvação chegará sobre a sua família. E nós estamos na Igreja do São Raimundo, na Avenida Tibiri, número 4, quadra 116, em 3 horários. 9 da manhã, às 16 horas, às 7 horas da noite, esperando por você e toda a sua família para abençoar a sua casa no nome do Senhor Jesus. É importantíssimo que você faça com Deus essa aliança.
o Senhor Deus disse para Noé: contigo eu quero fazer a minha aliança, e entrará na arca você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos contigo. Você quer fazer essa aliança? Então você vai nos procurar quarta-feira. Pastor Márcio, aí no Quatraque as pessoas estão se aliançando com Deus para a salvação da família. É o grande dia da aliança com Deus ali no Quatraque, pastor Jamil. Eu quero chamar a atenção dessa pessoa que nos assiste. Você não pode ficar de fora. Você tem que comparecer aqui no Quatraque em uma das nossas reuniões, porque com certeza a tua família será salva. Anota o meu endereço aí, presta bastante atenção. Avenida Contorno Norte e Sul, número 13. Aqui no Quatraque Primavera, fica a 100 metros da delegacia do bairro. E eu estarei às 9 horas da manhã, às 3 horas da tarde, às 7h30 da noite, clamando a Deus por uma grande libertação na sua casa, em o nome de Jesus Cristo. Noé foi divinamente avisado das coisas que não eram possíveis de enxergar, e ele fez questão de preparar uma arca para salvar a sua família. O que você está fazendo para a salvação da sua casa? Qual é o trabalho espiritual que você está tendo? Talvez você esteja fazendo o contrário, você esteja amaldiçoando a sua família com palavras, com grosserias, com atitudes erradas. Eu conheço tanta gente que fala que o filho é uma praga, que o filho é uma peste, que esse menino não vale nada, esse menino não vai ser ninguém na vida. E as pessoas estão destruindo a própria família. E não é isso que nós queremos que você faça. Pelo contrário, queremos que você lute por eles para que eles sejam salvos. E agora eu quero trazer aqui a pastora Rosa, que ali no Anjo da Guarda, na quarta-feira, estará atendendo os amigos. É isso mesmo, pastor Jamil. Na quarta-feira, ali o dia todo, eu convoco o pessoal, eu convoco o povo do Anjo da Guarda para estar conosco ali no Anjo da Guarda, na Igreja da Guarda, Avenida Moçambique, número 7, bem no centro, bem na avenida principal do Anjo da Guarda. Eu aguardo por você, a minha equipe de fé. A palavra de Deus diz que o Senhor procura que se coloque na brecha, que seja você a se colocar na brecha em prol da sua casa, em prol da sua família, porque a palavra também diz que somos nós e a nossa casa. Então eu aguardo ali para vocês. O nosso endereço, eu repito, o nosso endereço fica Avenida Moçambique, número 7, bem ali no Anjo da Guarda, bem na avenida principal. Eu e minha equipe de fé aguardamos por você para orar, interceder pela sua casa, pela sua família, em o nome de Jesus. Intercessão é o caminho para a salvação. É isso que você vem fazer todas as quartas-feiras na igreja. E ali na igreja do Paraná, a pastora Suzane tem orientado as pessoas, ensinado para elas o caminho da salvação da família. É verdade, pastor Jamil, estamos ali orientando o povo para que a família daquela gente possa alcançar a salvação. E nós estamos ali na Avenida 1 do Paraná 3, no bairro Manaíra, ao lado da Casa de Ração JVS, em 3 horários, 9, 16 e 19 horas. Noé estava ligado com Deus e a salvação pode entrar na sua casa. Esteja ligado com Deus e pode ter certeza que a salvação ela vai estar dentro do teu lar, sobre a tua família, em nome de Jesus. Muito bem, vai estar a salvação na sua casa, na sua família, e será especial o que Deus vai fazer. Você entendeu o recado? O Noé recebeu um aviso de Deus. E Deus continua avisando. Esse convite que nós estamos fazendo aqui para você é um aviso. Você vem, faz a oração junto conosco, coloca a sua família dentro desse ambiente de salvação, porque mais hora, menos hora, as coisas vão acontecer. A gente vive tempos tão estranhos. Você há de concordar comigo. Os valores estão invertidos, as pessoas estão malucas, birutas. Gente de Deus aí torcendo as verdades. Está muito estranho. E você deve se preparar, porque mais hora, menos hora, o Senhor virá buscar os seus. E seria muito triste, muito decepcionante irmos para a glória e os nossos não irem junto. Então você está tendo a oportunidade de vir e buscar. Aqui na sede estadual comigo,
Eu atendo os amigos, 9 da manhã, 3 da tarde, 7 horas da noite. Avenida Guaxinduba 27, bem no centrão de São Luís, aonde o milagre acontece, tá bom? Nós estamos ficando por aqui. Eu deixo para você um forte abraço e eu te vejo na igreja, quarta-feira, orando pela família. Tchau!